Hoje, neste webinar, a gente vai discutir esses temas através de diferentes olhares, com especialistas de áreas distintas e complementares, pensando em quais são as ferramentas e pensamentos essenciais para essa transformação. Então, nossas convidadas de hoje estão aqui, elas são a Lídia Kras e Regiane Konopka. Então, meninas, em primeiro lugar, muitíssimo obrigada por aceitarem conversar com a gente, conosco, sejam bem-vindas. E antes da gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse. Bom, posso começar então. Eu sou a Regiane, sou formada em moda, mestre em comunicação e práticas do consumo. E, enfim, fiz a minha carreira toda trabalhando em grandes empresas de moda. Eu comecei lá atrás, super jeanseira, trabalhando na Zump, quando era bem novinha, com 18 anos, fiquei lá 7 anos. Depois tive uma experiência bem bacana, que foi a Zara. Então, fiquei 17 anos trabalhando na Zara, lá sempre na área de produto, né? Eu comecei trabalhando em loja, muito pé no chão ali no varejo mesmo, depois acabei indo para produtos, e foi meu sonho trabalhar nessa área. Então foram 17 anos muito bacanas, eu participei de todo o startup da Zara no Brasil e pela América do Sul toda, né? O Brasil foi o segundo país que a Zara entrou. Então foi muito legal participar de tudo isso. E os últimos 10 anos eu tive lá como diretora da área de produto do feminino. Depois da Zara eu fui para a Renner. Eu sou antropóloga e eu também sei, a minha carreira, na verdade, eu iniciei trabalhando no governo do estado por 5 anos como antropóloga e não era o que eu queria. Gostava, sempre adorei entender melhor o comportamento das pessoas como consumidoras, como agentes de mudança, enfim. E comecei em agências de publicidade, né? Então trabalhei no Rio Grande do Sul, em São Paulo. E a minha carreira como pesquisadora mesmo começou na Box 1824, onde eu fui gerente de pesquisa por 2 anos. Em seguida, eu fui para a Mindset, que é o escritório de tendência de pesquisa da WGSN no Brasil, onde eu trabalhei como diretora de pesquisa qualitativa por 2 anos também. E a partir disso, então, dei muita aula na Escola São Paulo, Instituto Europeu de Design, muitos lugares, Senac, enfim. E trabalhei para empresas no varejo de moda, muitas consultorias. Hoje eu sou UX Researcher, né? O mercado deu uma mudadinha assim de pesquisa para o Hunter, passou para esse mundo do UX. E estou em Porto Alegre, trabalho na Ilegra, que é uma empresa de TI, software, inovação e design. Legal, bacana. Nossa, que honra recebê-las aqui, as duas com uma trajetória muito rica. E para a gente começar o papo, gurias, assim, queria fazer um tópico mais de comportamento, né? Apresentar alguns conceitos, mas principalmente, assim, tanto nas duas áreas de vocês, né? Uma pergunta que eu gostaria de fazer para as duas é por que entender o comportamento consumidor é mais do que uma ferramenta e sim uma necessidade, principalmente nos dias de hoje e nos dias que estão por vir, né? Por que isso é fundamental na visão de vocês? Acho que posso começar, então, falando um pouquinho, tentar não me estender muito, porque essa é uma pergunta que dá para ficar 1 hora só respondendo ela. Entender o comportamento das pessoas, consumidores e usuários, a palavra às vezes pode parecer que bobagem, consumidor ou usuário, mas tem sua diferença, né? Então, a gente, enquanto consumidor, sempre foi muito voltado para o universo de produto. Hoje, como usuários, é um universo mais de serviços. Então, você acaba projetando muito mais telas, você tem muito mais a preocupação de como as pessoas vão ter uma navegação mais fluida, de como elas vão conseguir... Por exemplo, você comprava um celular há 5, 10 anos atrás, era muito difícil entender como começar. Hoje você compra o celular e você fala, mas que fácil. Porque isso vem evoluindo justamente porque as empresas se preocupam em entender o comportamento e as escolhas desse usuário quando ele está navegando, usando usabilidade, né? Então, assim, existe uma parte que é o comportamento em si e outra que é as ferramentas. E também, uma outra parte que eu acho que nessa pandemia, nesse novo normal, a gente está vivendo muito, que é olhar um pouquinho, eu vou falar depois mais adiante, mas com um olhar um pouquinho mais isso vem se aperfeiçoando, muito de 3 meses para cá, qualitativo, e não tanto só como sempre foi estatístico em base de números, que é importante, mas que não funciona se você realmente não olhar para esse comportamento com aprofundamento e não tanto com quantidade. Legal, bacana. E Lídia, já te aproveitando,
né? Como é que uma antropóloga ajuda empresas? Bom, as antropólogas ou os antropólogos, agora mais do que nunca, estamos sendo bem requisitados. E o que acontece? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a psicologia, por exemplo, ela trabalha muito com o olhar sobre o indivíduo, né? Então, você quando faz terapia, por exemplo, ou você é um pesquisador, psicólogo, você acaba se projetando muito sobre o indivíduo. O antropólogo, ele se projeta muito sobre grupos culturais. Então, a gente acaba olhando muito para cidades, bairros, nações, países. Né? O que nos interessa são comportamentos mais de massa, mais conjuntos. Nesse momento, por exemplo, os antropólogos têm ajudado um pouco as empresas, justamente mostrando essa parte do bom. Você tem muitos dados, você tem muitos números, muita estatística, mas como que você consegue extrair o melhor, o comportamento, movimentos, nos cenários, eu diria, que vão se moldando no dia a dia. Para você conseguir entender isso, vou dar um exemplo rapidamente aqui, mas a gente está vivendo agora um momento em que, por exemplo, terça-feira passada, teve todo o episódio nos Estados Unidos do George Floyd, em que as pessoas colocaram uma tarja, enfim, uma imagem preta nos seus Instagrams. No início, isso é maravilhoso porque ninguém combinou. É uma questão que você não combina, todo mundo se mobiliza. Isso por si só é cultural, então tem um sentido de protesto. Passa 3 dias, já começa todo um questionamento em cima disso, do tipo, o que adianta você postar se você não faz X coisa? Imediatamente no Brasil, nós tivemos um caso também, que envolveu a questão de racismo, de movimento negro, em Recife, e as pessoas também começaram a outro questionamento sobre empresas também, o que adianta você botar a sua tarja, imagem preta, se você tem empregada doméstica, por exemplo? Então, entender todos esses questionamentos e direcionar, isso no caso não estou falando uma empresa, mas é um comportamento cultural mundial que está acontecendo num país que é os Estados Unidos e aqui no Brasil. Fazer esse comparativo e orientar empresas, pessoas, grupos, movimentos é um papel do antropólogo, porque ele estuda hábitos, ele estuda crenças, ele estuda tabus, ele estuda tudo isso de diversos grupos. Então, a gente, às vezes, entra dentro de corporações grandes com essa missão meio Indiana Jones, assim. Legal. E, Regiane, a primeira pergunta, né, e com isso ele já está contando aqui para a gente, né, das diferenças e tudo mais, né, de culturas, lugares, países, regiões, enfim. Por que para ti é importante entender o consumidor? É engraçado, é bacana ouvir a Lígia falando, porque eu acho que a Lígia é estudiosa desse assunto e eu sou aquela que está lá com a mão na prática, vivendo isso tudo, né? E assim, acho que a gente tem 1000 coisas que a gente pode dizer sobre isso, né? Todas as questões que nos preocupam do mundo pós-pandemia, do difícil que vai ser para todo mundo se ajustar para isso, mas eu vou me ater a uma coisa bem prática. As empresas de alta performance entendem os seus clientes. É simples assim, entendeu? Se você olhar hoje o trabalho que essas grandes empresas estão, cada vez mais elas estão buscando se aproximar do cliente, entender o que o cliente quer. Esse momento do top-down, né, daquele momento onde as empresas ditavam o que ia acontecer, eu acho que isso está ficando cada vez mais distante da realidade das empresas, porque o consumidor é protagonista. E as pessoas não têm, as empresas não têm mais como fugir dessa realidade, né? E acho que quando você também se desconecta dos valores do cliente, né? Você se desconecta dele, né? Porque não tem como conversar com ele se não fizer sentido. Porque as pessoas hoje estão buscando marcas onde elas tenham conexão com elas. E partindo também outra vez, né? Voltando para o lado prático, que é muito a minha praia, se você se desconecta do gosto do cliente, o teu prejuízo é certo. Então, assim, você realmente precisa entender o que está acontecendo, como a Lígia falou super bem, quais são os movimentos que estão afetando, o que está movendo as pessoas, porque se você se desconecta do valor, se você não está alinhado com o valor, você se desconecta do cliente. Se você não está alinhado com o gosto do cliente, você vai ter prejuízo financeiro, está arriscando o teu patrimônio, além de tudo isso, né?
Então, eu acho que não tem mais como fugir disso. As pessoas, e isso independente do tamanho das empresas. Você pode fazer isso em escalas muito diferentes. Né? Então, acho que realmente hoje não... Acho que teve um momento que isso era opcional, que você falava, não, ok, não, minha empresa é muito grande, eu vou fazer isso, e não, eu vou começar... Não, agora ou você faz ou você está fora do jogo. Eu sinto que até um pouco tempo atrás, não sei se vocês vão concordar comigo, mas isso de muitas vezes vamos fazer um estudo mais focado, né? Vamos ir lá, era considerado até não uma frescura, mas era tipo um plus a mais, sabe? Era uma coisa que, nossa, vamos fazer um estudo com o consumidor e tal. E hoje em dia, é que nem tu falou, Regiane, é uma necessidade, né? Então, isso é muito importante. A empresa vencedora é aquela que se conecta, né? Para tu te conectar, tu precisa entender, né? É igual home office, né, Lore? Porque no final das contas, assim, o home office era uma coisa que ninguém fazia, né? Então, era tudo opcional. Não, a minha empresa não faz home office porque eu não consigo fazer, é impossível. E hoje a gente vê que o home office ele saiu de uma opção para uma necessidade. Ou as pessoas fazem home office ou as empresas não existem mais, né? Então, acho que são esses tabus que vão caindo, né? Com o tempo a gente vai vendo que vai ladeira abaixo. E, Regiane, deixa eu aproveitar. Tu teve uma trajetória muito interessante, porque tu tem uma visão interna do Brasil e uma visão externa também, né? Tu trabalhou na Zara, né? Inclusive, eu acho que tu chegou a morar na Espanha também, né? Então, tu tem essa visão, assim. No teu ponto de vista, como é que tu enxerga o mercado da moda, né? Quais são os elementos, assim, que a gente precisa evoluir na moda brasileira? Quais são as oportunidades? As oportunidades. Acho que os desafios eles são muito diferentes dependendo do tipo de empresa. Acho que empresas grandes têm desafios bem diferentes das empresas pequenas, né? Com a minha empresa, eu trabalhei muito tempo em grandes empresas e agora com a minha empresa eu estou trabalhando com empresas um pouco menores. Elas não são microempresas, mas são empresas de potes menores do que foi uma Zara, uma Renner, que são big brands, né? Mas eu acho que o ponto principal, assim, que eu te diria é a questão do planejamento. Eu acho que tem uma questão muito forte, assim, o Brasil é um país muito criativo, as marcas estão todo mundo muito preocupado em fazer um bom produto, em adequar, acho que até conhecer o cliente. Mas tem um passo que acontece antes de você começar a fazer uma coleção, né? Que é justamente você... ok, vamos partir do princípio que todos já conhecemos o nosso... Né, estamos ali na busca diária. Não é que eu fiz uma pesquisa e conheci meu cliente. Não é uma pesquisa que vai fazer você conhecer seu cliente. Isso é diário, né? É um modelo muito dinâmico. Mas eu acho que principalmente a questão do planejamento. Sabe? O que eu vejo hoje em dia é que as empresas, mesmo empresas de porte médio, assim, empresas que têm redes no Brasil, elas ainda não têm essa capacidade de planejar a coleção, sabe? Realmente de olhar os números, de fazer aquilo uma coisa super profissional, porque você tem que partir de um número para fazer uma coleção, né? Todo mundo, quem vive no mercado da moda acha que é um mundo somente da criatividade, do bom gosto, das coisas lindas, mas assim, o mercado da moda é uma indústria como outra qualquer. Eu sempre digo isso, né? E é uma das indústrias, né, mais potentes que a gente tem no nosso país, acho que é o maior empregador de mulheres do país, né? E o planejamento é uma coisa que a gente ainda não faz isso bem, né? Então, a gente cuida de muitas coisas, mas ainda deixa a desejar. Então, assim, a primeira coisa é... ok, entendi quem eu sou como marca, com quem eu estou falando, mas depois a gente precisa olhar para estoque, precisa olhar para número, precisa olhar para preço, precisa olhar qual é o meu target, onde eu estou, em que shopping eu vou estar. Então, essa questão toda do planejamento, eu acho que é a parte que ainda as marcas deixam mais a desejar. Isso para as marcas pequenas e médias, né? Que eu acho que é um desafio maior. As muito grandes normalmente têm planejamento. E o desafio das marcas grandes, assim, para dividir em 2 pontos, eu acho que é a questão da conexão entre as áreas. É muito difícil ainda as empresas conseguirem se falar. Né? Então, assim, às vezes você vai lá e monta eu tenho um departamento de produto, e meu departamento de produto, eu tenho... Já é difícil, dentro do departamento de produto já é difícil, né? Você tem o estilo, você tem o compras, você tem o planejamento. Fazer esses 3 se falarem e entrarem num acordo já é, assim...
é uma trabalheira já, né? Mas só isso não resolve. Você ainda tem, não adianta nada você ir lá, criar uma super coleção, e depois você criou uma super coleção, a logística não entrega. Demorou para chegar. O meu site é terrível e eu não consigo, meu cliente não consegue comprar. Então, essa questão da conexão, de como você faz todas as áreas trabalharem juntas para um único objetivo, é muito difícil de conseguir. E é uma questão cultural isso, né? Porque tem uma frase que eu adoro, que ela faz do Peter Drucker, que ele fala: a cultura devora a estratégia no café da manhã. E isso é a realidade que eu vejo todos os dias. Você pode chegar lá com o plano mirabolante que você quiser. Se você não tiver uma cultura forte, aí fica realmente bem difícil de você conseguir fazer as coisas andarem do jeito que você está imaginando, né? A prática é diferente da teoria. Nossa, muito interessante esses dois pontos que tu traz mesmo, né? Das marcas grandes, né? O desafio de se unirem, de se conectarem entre si, e as pequenas de se profissionalizarem, de encararem, de enxergarem essa questão do planejamento mesmo, né? Como mais um elemento muito importante, fundamental, assim, né? Para o andamento do negócio. Não é só a questão da criação, né? Da criatividade, né? E a criatividade é super importante, hein? Por favor, não é. É que as coisas têm que ser um relógio suíço, né? Aquilo tem que caminhar junto, né? E, no geral, a nossa cultura é a cultura da emoção, é a cultura do feeling, né? E quando a gente fala até de base de dados, a gente fala de entender o cliente, isso facilita muito, porque se você já parte de algo, é mais fácil de inovar do que você simplesmente inovar, assim, sem partir de um ponto. Sim, muito legal. Lígia, de acordo, assim, com essas questões que a gente está falando, né, tu sempre tem uns cases muito legais, assim, sobre empresas, né, claro que a tua área de estudo vai além, né, muitas vezes da moda, mas tu tem alguns muito bacanas de marcas, né, de como elas estão se modernizando e estão aproveitando isso que a gente fala, assim, né, de aproveitar a criatividade, mas ao mesmo tempo agir com inteligência, né? Tu pode compartilhar conosco, assim, um pouco do Vou tentar contar, assim, um pouquinho apanhado de algumas coisas, sob o olhar um pouco da antropologia, mas é curioso isso que a Regiane falou até de não adianta você fazer pesquisa, isso tem que ser no dia a dia. É verdade. Acho que até uma década atrás a gente tinha muito essa coisa de comprar uma pesquisa, fazer uma pesquisa, e sempre assim com um olhar muito de grandes corporações, pequenas empresas ou startups que nem existiam ainda, nem tinham verba para isso, né? Então tinha essa ideia de que, primeiro, pesquisa, como tu mesmo falou, era uma coisa meio plus, meio luxo. Segundo, uma coisa que sempre me incomodou e que eu vejo agora está mudando muito, que é essa coisa assim do tipo, a pesquisa, quanto que a gente vai ter para entrevistar pessoas? Nossa, a gente não tem verba. A gente nunca tem verba, sabe, para a área que mais importa para você partir. Porque, na verdade, você, como a Regiane falou, você pode partir da parte dos dados, dos números, mas você precisa cada vez mais utilizar, e é uma tendência, isso é inovação, você usar cada vez mais o que se chama um pouco de Big Data, que seria você analisar, ter dados interpretativos. Então, você vai continuar tendo Big Data, dados, enfim, mas quanto mais você consegue juntar esse boom de números e com um pouquinho de quali, de entendimento, de aprofundamento desses comportamentos, a tendência de ter sucesso na prática é muito maior. Eu vou te levar comigo, Lígia. Vou te levar comigo para as empresas que eu trabalho. Vamos nessa. Inclusive, a Zara, por exemplo, foi uma das empresas que acertou muito grande numa questão que a H&M, né, que é escandinava, eu estudo há muitos anos, há mais de 12 anos, eu estudo a cultura escandinava em comparação com a do Brasil. O que aconteceu por lá? Tem acontecido, inclusive, em grifes como Dolce & Gabbana, enfim. Você produz muita roupa e você é obrigado, no fim, a queimar aquelas roupas, a enterrar, a se desfazer delas de uma maneira que o mundo não tolera mais. Não tolera porque temos problemas como plástico no oceano, não tolera porque temos pessoas passando frio, não tolera porque é inadmissível em 2020. Então, diante da pressão das pessoas, diante desses comportamentos das grandes corporações, as empresas começaram a pensar, o que eu faço para conseguir ter um estoque adequado, que não vai sobrar tanto, e com isso eu preciso, então, fazer o desperdício.
E aí entra, então, a questão de inovação na prática. Você pega, então, uma equipe multidisciplinar, que tem uma antropóloga, um TI, um designer, e você consegue, então, projetar tecnologias para empresas que vão dizer, olha, a Lorena passou aqui no setor feminino, ela pegou 3 saias, mas ali no setor de lingerie, ela largou uma, e daí ela pegou isso e ela largou, e você vai conseguindo entender até a compra final, o que foi deixado e o que comprou. Com isso se faz controle de estoque, né? Então você tem lá desde a internet das coisas até a inteligência artificial, enfim, a Zara, como eu falei, implantou isso com muito sucesso e tem conseguido um resultado fantástico de redução de desperdício, e a H&M está correndo atrás porque assim está muito com o fio queimado. No Brasil, a gente ainda não sei, talvez a Renner e a Riachuelo, não sei muito bem como que vai Marisa, C&A, embora a C&A seja holandesa, na moda. Mas o que eu posso dizer é isso, temos cases em que não parte só de números, só de Big Data, enfim, e parte muito de entender qual é o caminho que tu faz dentro de uma loja. Então, eu trabalhei por 3 anos e meio para Marisa, para as lojas Marisa, e lá atrás a gente já fazia muito esse trabalho de UX, né, de User Experience, para entender muito. A pessoa entrou na loja, a gente já começava a entender a jornada desse consumidor, para onde que ela foi, por que ela pegou aquilo, por que ela largou aquilo. E uma questão que eu assim, aproveito esse webinar aqui para, até na época, para vocês verem como que inovação é muito ingrato às vezes. Isso era 2016, e eu trabalhava para o marketing da Marisa como consultora, e a gente fez uma previsão que o nome do nosso reporte era Eu estou voltando para casa, outra vez. Porque a gente entrevistou mulheres no Brasil inteiro, e essas mulheres contaram para nós que elas não estavam mais indo para a rua muito, elas estavam muito consumindo Netflix, elas estavam consumindo Uber, elas estavam consumindo iFood, então todas uma jornadas, né, de consumo de startups novas, mas no caso, naquele momento, não era pela pandemia, era muito por questões da violência mesmo. Então, já tinha ali uma indicação nossa para compra e venda da empresa, dizendo assim, ó, compra roupa com conforto, o Comf, o Riga, sabe, toda essa coisa do confortável, a gente indicou lá em 2016. Mas por aquele momento, eu entendo, pode ser que algum diretor, alguém olhou e falou, não faz o mínimo sentido isso agora. E agora ele pode dizer, nossa, se eu tivesse... Então, assim, é que nem Beethoven, sabe? Beethoven só foi reconhecido depois que ele morreu. Inovação é uma tarefa ingrata, mas não dá para desistir quando a gente tem essa intuição e os dados, né? E a experiência, as pessoas respondendo, que nos levam a ter certeza do que a gente aponta. Isso que tu falou é muito interessante, porque muitas vezes tem isso mesmo, né? Exatamente. A gente estuda, aponta algum reporte, só que para a empresa, né? Para as marcas, né? Empresas, elas apostarem, elas precisam assumir um risco, né? Exatamente. Falar de comportamento, falar de tendências é uma coisa de previsão, né? Então, a coisa está tendendo aí por aqui. E aí, vamos arriscar? Né? Então, eu acho que isso entra também, né, em tudo que a gente está falando, assim, que é a cultura da inovação e tudo mais, é isso, né? Inovar também é arriscar. E nem todo mundo, muitas vezes, tem essa coragem, né? Porque é isso, assim como a gente pode acertar, a gente também pode errar, né? Então, é muito interessante isso, assim. E, gurias, assim, a gente sabe, a gente está falando aqui sobre comportamento, né? Então, também é uma coisa que a gente precisa se conectar com o cliente, é um caminho sem volta, não é mais aquela coisa de glamour, né? De ter, né, um plus, né? Isso já tem que estar, como a Regiane falou, né? Muito no nosso dia a dia, né? A gente tem que treinar esse comportamento dos profissionais também, né? Para estarem sempre adotando, né? Esse mindset mesmo de investigação, né? De sensibilidade para se conectar com esses insights. Mas também a gente vê, né, a questão da tecnologia, né, que a Lígia falou, né, a questão do Big Data, né, e como tu muito bem colocou, Lígia, né, juntar a questão quali, que é, né, as entrevistas em profundidade, essa coisa do pesquisador com a pessoa olho no olho, né, entendendo e tudo mais com dados, né, do Big Data. Então, a questão tecnológica, a gente sabe que é a ferramenta, né, só para nos ajudar, né, a entender esse comportamento, né? Porém, a gente precisa utilizar com inteligência, né? Essa questão da ferramenta.
E muitas vezes, né, a gente vê que também é todo um processo, é toda uma jornada, como tu disse, começar a implementar essas tecnologias, né, e essa cultura de ler comportamento através de dados, né? Como é que a gente começa esse trabalho, assim, de inserir tecnologia no nosso dia a dia? Regiane, o que tu acha, assim, como é que tu enxerga o mercado? Como é que a gente começa a implementar isso? Dar o primeiro passo, né, Lorena? Porque, na verdade, assim, o que é tecnologia para uma empresa, eu sempre penso muito nisso, o tamanho das empresas, né? O que é tecnologia para uma empresa de 10 milhões, para uma empresa que vende 100 milhões, uma empresa que vende 10 bilhões, são patamares completamente diferentes, né? E às vezes todo mundo acha que tem que começar já com inteligência artificial. Não é assim, né? Então, se você tem uma empresa que fatura 10 milhões por ano, talvez você conseguir ter um planejamento, já você começar por você ter uma ferramenta de inteligência para se planejar, já é um passo assim, maravilhoso, porque como ali já falou, né, o estoque hoje é uma preocupação constante, né? Você já tem que estar investindo nisso. Então, isso, por exemplo, já é um excelente início. Se for uma empresa de 100 milhões, aí já é uma preocupação um pouco diferente, né? Aí você já vai ter que ter uma distribuição, por exemplo. Ali já começou a falar e eu vivi isso na pele, lá na Zara, e vejo qual é a diferença da Zara e as outras empresas, né? A Zara tem um algoritmo que, se eu mando 5 peças para uma loja, aquela loja vendeu 5 peças no mesmo dia, ela entende que ela não tem que repor 5, ela tem que repor 20, porque aquela mercadoria tem que durar 4 dias na loja e tem que ter 5 por dia. Os outros sistemas, normalmente, eles entendem, vendeu 5, vou mandar 5. Né? Se for uma empresa de 10 bilhões, você tem que estar com o MIT dentro de casa. Né? Aí o céu é o limite. Né? Hoje a gente tem um monte de coisa. A gente tem hoje inteligência artificial trabalhando, fazendo toda a diferença no dia a dia, né? A gente já consegue hoje fazer até leitura de tendências, assim, é totalmente limitado. E eu acho uma coisa interessante também, além das ferramentas de tecnologia em si, né, que é o que eu queria chamar a atenção, que é assim, a moda está mudando de um tanto e tão rápido que a gente às vezes não está botando fé. A gente acha que está lá longe, não, mas isso aqui vai ser quando? Mas a gente já tem hoje experiências acontecendo de dispositivos de refrigeração numa camiseta. Então, o cara que usa terno, que ele é obrigado a usar, então, tem uma camiseta que tem um dispositivo de refrigeração aqui atrás, né, que ele controla isso, a temperatura por aplicativo. A gente já tem agora jaquetas com tecnologia de aquecimento, com machine learning, tá? Jaqueta assim, ela aprende. Se você entra num ambiente de 15 graus, a temperatura vai ser uma, e se você está numa temperatura maior ou menor, ela se adequa de acordo com o teu gosto. E se o teu gosto não for bom, você arruma isso no aplicativo do celular. Né? A gente tem hoje uma tecnologia brasileira que chama ai, qual é o nome? Agora me esqueci. Alguma coisa, Nanox, eu acho. Que é uma roupa, que é uma aplicação que você faz nela e você consegue controlar a temperatura, odor, repelir inseto. A gente tem chip solar, que gera energia pela exposição solar. Isso quer dizer que no futuro você não vai precisar mais ter carregador de celular, porque você está com a tua roupa exposta ao sol, você vai conseguir carregar a bateria do celular. Então, eu acho que são coisas que vão mudar a maneira que a gente se relaciona com a roupa. Vai além ainda, sabe? Se a gente pensar no que a tecnologia pode trazer para o nosso dia a dia, para a performance das lojas, das marcas e ferramentas, é um mundo assim que ainda tem por descobrir. Mas a gente ainda consegue ir além, porque eu acho que vai mudar a relação das pessoas com a roupa, a partir do momento que a gente tiver roupas inteligentes dessa maneira e estão aqui na porta de casa. Para mim, é uma ressignificação do que é o consumo do vestuário, que se aproxima e não está longe. Sim, não está longe mesmo. A gente, na Vicunha mesmo, por exemplo, a gente fez uma parceria muito legal com a Nilit, que é uma empresa israelense, né, de tecnologia, de fios e tal, né? Tem alguns produtos super inteligentes, assim, que controlam a temperatura, né, bacteriostáticos, né? Isso tudo já é uma realidade, já está acessível, né? E é bem isso que tu falou, assim, pensar em tecnologia é uma questão exponencial, né, gurias, assim, porque a tecnologia ela se renova, ela se moderniza a cada segundo, a cada instante, né?
Então, a gente tem medo, às vezes, Lorena, e na verdade, assim, aquilo que a gente tem medo como inovação, daqui a pouquinho vai ser demanda. Daqui a pouco o cliente vai estar demandando, já vai estar, assim, vai ser demanda. Então, realmente, a gente tem que estar muito a par disso tudo e entender onde nossas fichas vão ser colocadas, né? Com certeza, isso que tu falou é muito legal, assim, da questão do medo, né? Eu tenho um professor na pós de futurologia, o Kleber, e ele sempre falava assim, chega um momento da aula que ele colocava lá um slide do medo que a gente tem da tecnologia, que é aquela hora que o robô fica com o olho vermelho, né? Fica com o olho vermelho e Exterminador do futuro, né? Exterminador do futuro, total. Então, assim, gente, é um caminho sem volta e a gente precisa vencer esse medo e realmente abrir a cabeça, porque a tecnologia ela vai estar em tudo, né? Desde a forma como a gente constrói o tecido, né? Que nem a gente já coloca, né? Cada vez mais a gente aprimora, né? Na parte têxtil, né? Na parte das fibras, né? Construções e tudo, até mesmo um aplicativo que a gente usa para a gente, né? Organizar uma reunião, né? Uma inteligência artificial que a gente coloca na loja para estudar o comportamento, né? Então, realmente é uma coisa que que eu, pelo menos na minha visão, eu enxergo que as marcas elas precisam começar a pensar nisso e começar a pesquisar, né, a se atualizar realmente com um mundo de possibilidades que eles não para, né? Não para. Dependendo do meu tamanho, que cabe aqui dentro, né? Exatamente, exatamente. Eu vou complementar um pouquinho aqui essa parte, porque é curioso isso quando vocês falam, por exemplo, as pessoas têm medo da tecnologia, daquele momento em que o robô muda. Mas o que está acontecendo talvez nesse momento, e que as pessoas talvez estejam mais, não diria com medo, mas inseguras, pensando, tão questionadoras, tão, né? O que acontece? Na verdade, a gente está com medo nesse momento do nosso Webex aqui, da nossa plataforma, enfim, cair. A gente tem medo que numa coisa muito mais simples, de errado, né? Então, o que aconteceu de repente? Em 3 meses, todo mundo começou a se relacionar via telas, né? E a gente projeta muito essa coisa do robô, né? O 2001, o Odisseia no espaço, a viagem para a Lua, mas o nosso medo maior é: a tua internet é boa, não vai cair? E isso está acontecendo, eu acho que esse retorno de primitivo, essa prestar atenção em como o primitivo, na verdade, manda em toda essa grande uau que a gente projeta, é isso, né? Nós fazemos pães e postando na internet o tempo inteiro e nós pensando, as pessoas pensando em tecnologia de tecidos possam para ajudar elas contra um vírus, né? Então, não é nem um bactericida, porque é um vírus. Como você pode criar mecanismos de sair no futuro com roupas que te ajudem a ir lá para fora, né? Então, isso a gente projetou por muitos anos, eu acho que a culpa é dos estilistas dos anos 60, com o Regis, Paco Rabanne, toda aquela gente que fazia aquelas roupas lunares, claro, conectada com os anos 60, o homem pisando na Lua, e os capacetes, né? Curiosamente, agora, finalmente, eles acertaram. Não chegou no ano 2000, mas chegou em 2020. Mas não porque a gente está indo para o espaço, sim porque a gente tem que se proteger e ficar longe um dos outros, né? Legal. Lígia, vou aproveitar aqui, ó, a nossa equipe está nos mandando uma pergunta que é para ti. Olha. Qual é a dificuldade de adaptação à comunicação digital para as pessoas do Brasil? A comunicação digital. Isso. Qual é a dificuldade de adaptação eu acho que digital? Eu não sei se eu vou responder corretamente isso, tá? Mas o que eu vejo muito na questão da cultura brasileira é, primeiro, nós temos muita vergonha de ser brasileiros, tá? Eu não condeno isso enquanto antropólogo, eu estudo muito a realidade brasileira. Primeiro, o que é realidade brasileira? É você entender o que significa orcutizaram o Facebook. Eu sempre brinco isso nas palestras. Nenhum país do mundo que você dê uma palestra e fala orcutizaram no Facebook, as pessoas vão dizer qual é o código disso, o que significa? Isso significa que quando o Facebook começou a ficar mais forte, a gente, de novo normal, alguma campanha toca. O Orkut, né, que existia, era tudo colorido, com uma comunicação muito de amizade, de afeto, de você postar musiquinha, frase de efeito, né? Ela é forte, ela é guerreira, aquela coisa. E o Facebook era aquele ambiente que hoje é o LinkedIn. Era um ambiente que você passava, que você era profissional, que você tinha contatos.
E, de repente, todo mundo começou a entrar no Facebook e aí falaram, orcotizaram o Facebook, ou seja, tornaram aquele ambiente que eu considerava de nível uma coisa popular, colorida, cheia de afeto, sabe? Essa comunicação brasileira, que é o popular, o dia que a gente aceitar, a gente estava quase lá. Quando o Brasil começou, né, a gente sabe que a gente teve nosso momento de ouro e todas as empresas de luxo começaram a vir para cá. E o que a gente levava com maior orgulho quando viajava para fora? Uma Havaiana, né, alguma coisa nossa Brasil, e sem medo de mostrar aqui, ó, Olodum, samba, Rio de Janeiro. E, de repente, a gente, né, é muito aquela capa do The Economist, que era o Cristo Redentor, e depois ele caindo. A nossa autoestima volta a cair. A gente precisa se apropriar muito, e cultura digital é muito de você saber falar com as pessoas. Não adianta você fazer, por exemplo, uma campanha política falando para eleitores que são classe C, D, ou de baixa renda, ou pessoas com menos acesso à educação, à cultura. Você falar um palavreado que você falaria para um intelectual, você não atinge eles. É por isso que você tem rapidamente uma questão política, mas você tem, às vezes, governantes em países que são eleitos, não é nem pelas plataformas, eles são eleitos porque as pessoas entendem como eles se comunicam. Ele fala, é isso daí, é isso. E a pessoa falou, peraí, eu entendi o que ele falou. Então, essa comunicação, ela é muito Brasil. E quem consegue, as empresas conseguem, as pessoas conseguem se comunicar de igual para igual, isso é bem antropológico mesmo, sair na frente com certeza. Nossa, que legal, Ali. É um desafio também, né? Porque nosso país é gigante, é um continente e é muito diverso, né? E aí eu vou só acrescentar um minuto uma coisa, posso? Claro. Isso que falou é muito legal, porque o aprendizado, esse machine learning que a Regiane falou, esse é um desafio, né? Porque como é que você... Porto Alegre, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, como você treina um robô, um chatbot, uma Magalu, uma Joyce, enfim, você treina ela para entender sotaques, palavras, eu brinco sempre, né? Que cacetinho, pão francês e pão d'água é a mesma coisa, gente. Mas o robô, você vai dizer para ele, quanto que é o cacetinho, quanto que é o pão d'água, quanto que é o pão francês? E tem cases lá fora, em países escandinavos, que estão tendo muito sucesso em treinar seus robôs para entender também essas diferenças regionais. Pronto, falei. Legal, nossa. Lígia, para te aproveitar também, assim, nesse sentido, né? Como é que tu enxerga? As empresas, elas estão criando, de acordo com as informações de dados, esses robôs no Brasil ou no mundo? Tu tem exemplos de realmente empresas que estão entendendo essas particularidades, essas peculiaridades que a gente está falando? Já existe isso? Existem cases, por exemplo, que já... Existe isso, mas assim, o que eu posso garantir pelos estudos até que a gente faz muito na Ilegra, na empresa que eu trabalho, que é uma empresa excepcional de ponta, que consegue juntar a multidisciplinaridade da parte de tecnologia, TI mesmo, software aplicado, né, com design, experiência de usuário, né, desde o desenho da tela até a questão do user experience, da pesquisa e inovação. A gente estuda muito e vê que a humanização desse robô é o que se projeta para o futuro. Por quê? Porque agora, mais do que nunca, como vocês falaram antes, não tem volta, tá? Então, por exemplo, tem lugares que existiam com os seus espaços físicos e que durante a pandemia se descobriu que esses lugares não precisam mais existir fisicamente. E nem por isso vai se demitir os funcionários, enfim, eles continuam trabalhando de casa, né? Home office. Ok, mas quando um chatbot, como que você humaniza ele? Bom, é muito treinamento, né? Então, aí tem as equipes que eu não saberia dizer porque sou antropóloga, mas você consegue sim treinar. E quando eu falo humano, o ideal é que o robô ele inicie a conversa, né? E em seguida você tenha um humano de verdade para atender uma pessoa em um processo. Isso, primeiro, evita muitas demissões, né? Então, o medo a robótica vai tomar o emprego de todo mundo diminui. Você vai ter um primeiro momento que te seleciona, sabe para onde te mandar, e um humano que vai fazer isso. E, em segundo momento, é a questão do design, inclusive, que eu aposto muito, sempre defendi isso. A gente está vendo muito isso agora
com toda essa questão de questões raciais, de empregadas domésticas, de uma questão assim, que é muito urgente que se perceba, por exemplo, todo mundo reclamando, parem de ter empregada doméstica. Mas daí a empregada doméstica fala, mas se você parar de ter empregada doméstica, eu não sei, eu vou ficar desempregada. E as pessoas falam, parem de chamar iFood e Uber Eats no meio da tempestade, porque eles estão correndo o perigo. Aí os entregadores escrevem, parem de criar esse protesto, é o dia que eu estou ganhando mais. O que isso tudo significa? Você tem que ouvir, ou escutar, ouvir, pesquisar o usuário. Seja empregada doméstica, seja entregador, seja patroa, seja quem pede, toda essa cadeia ela é construída de muitas conexões. Então, escute todas essas pessoas e um humanismo de verdade, porque empresas que fizeram de conta que estão sendo humanas, que fizeram de conta que estamos nos preocupando, vocês estão vendo aí na pandemia, está todo mundo dizendo, vou te boicotar, não vou mais comprar. Enfim, é isso que acontece. Nossa, muito massa. Realmente, isso até foi um tema do nosso último webinar, que foi a questão da humanização das marcas, né? No sentido de, não de ser algo marqueteiro, mas de realmente, né, o quanto a gente precisa ter toda essa conexão e que ela seja verdadeira, né? Por quê? Porque o comportamento do consumidor, seja ele, né, independente de classe, de região, né, e tudo mais, eu acho que o fio condutor, né, o que liga tudo é que as pessoas, elas têm cada vez mais acesso à informação e que realmente não vão cair mais, né, em questões, né, que antigamente eram mais marqueteiras. Então, é muito verdade isso, assim, né, isso que tu coloca. E, Regiane, tu fala, né, tu trabalha com produto, trabalha com coleções, né, com a questão do estoque e tudo mais, né? Como é que a gente pega esses insights, né, que vêm das áreas de inteligência, que vêm das áreas de pesquisa, que vêm da área de marketing, né? Como é que a gente trabalha essas questões? E tu sempre fala, né, a gente não pode, cada vez mais a gente não pode boring, né, Regiane, tu disse, assim, né, a gente precisa realmente fazer algo que seja ativo e conectado com as necessidades e desejos das pessoas, né? Então, como é que a gente faz isso? Sabe que nesse ponto eu tenho que dar outro exemplo da Zara, né? Porque a Zara ela faz isso de uma forma incrível, né? Eles mudaram o modelo de compra no mundo, né? Eles começaram a desenvolver esse modelo do fast fashion porque o modelo que dominava, eu trabalhava na Zoom nessa época. Você fazia duas, né? Isso há 25 anos atrás. Você fazia 2 coleções por ano, uma de verão e uma de inverno. Depois começaram a fazer uma de alto verão. Então já eram 3 coleções por ano. E a Zara nunca acreditou nesse modelo. A Zara, se todo mundo, se você comprava 10 mil peças e distribuía aquelas 10 mil peças para as lojas, a Zara o que fazia? Eu vou comprar 3, eu vou ver como é que funciona, aí eu vou comprar mais 3, depois eu vou comprar mais 3. É isso que a Zara faz. Né? E isso tudo, ele vem não só de um capricho e só para fazer isso mais rápido, ele vem porque eles querem escutar o cliente, eles querem entender o que está acontecendo na ponta, porque os comportamentos de consumo eles se alteram muito rápido. Né? Então, você precisa realmente estar muito conectado com o cliente e você entender o que está acontecendo no ponto. Então, a Zara realmente ela faz isso com muita maestria, porque eles realmente ouvem o ponto de venda, né? Ouvem o cliente, estão sempre muito preocupados em escutar o que o cliente está querendo dizer, estão muito preocupados em analisar os dados. Eu comprei isso, vendi isso. Opa, eu posso vender isso vezes 30% mais. Então, assim, ela alia as duas coisas, que eu acho que é você entender qual é a experiência que o cliente está querendo, né? Qual é o produto que ele está querendo comprar naquele momento, com o olhar para o que está acontecendo antes de fazer grandes apostas. E eu acho que assim, as empresas, pelo que eu estou conversando com todos os meus clientes no mercado, eu brinco que está todo mundo operando no modo sobrevivência agora, né? Então agora assim, é modo sobrevivência, como é que a gente faz para ficar de pé, né? Mas eu tenho uma preocupação bem grande, a gente tem discutido bastante isso com os nossos clientes na consultoria também, que é como é que a gente faz para não ter coleções boring, né? Porque você precisa, os clientes, quando voltarem para o mercado, eles querem voltar para as marcas que eles têm carinho, para as marcas que eles admiram, para as marcas que eles gostam de comprar. Eles não querem voltar para um mar de básicos, né?
Então, a gente tem que cuidar bastante disso, porque aí, mais uma vez, eu volto para a importância de você conhecer os teus dados, de você partir de algo que você já sabe que funciona e guardar uma parte da coleção para inovação, né? Porque uma parte daquilo, se a moda agora é, não sei, babados, eu vou ter algo, né? Eu posso não ter aquele babado gigante, mas eu preciso ter alguma coisa, né? Eu preciso ter isso representado dentro da loja, o que é atrativo para o cliente. E não só falando do produto em si, individualmente, né? De ter a tendência representada individualmente no produto, mas eu acho que também você conversou com os teus parceiros, porque agora é o momento de chamar os parceiros para conversar, né? Eu acho que agora é o verdadeiro sentido do ninguém solta a mão de ninguém, né? Porque as marcas têm que estar conectadas com os seus parceiros e encontrar soluções, porque problemas tem um monte. Tem roupa que estava parada, que teve que parar a produção no meio, teve gente que, agora não quero mais receber inverno, socorro, estou chegando no verão, e as conversas difíceis vão ter que acontecer, né? E a outra coisa é essa reavaliação da coleção, né? Então, lógico, todo mundo, acho que vai ser um pouco de consenso que o mercado vai ter muito saldo para agora, para o meio do ano, né? Mas também existe uma experiência eu acho que bem estabelecida de que é possível tirar a parte leve desse inverno e levar para o verão. E aí sim, né, voltando lá no que a Lígia falou e que eu sou defensora até a morte, né, que é a experiência do cliente. Como é que eu faço lá no ponto de venda para entender, para pegar esse produto do inverno, misturar com esse produto do verão e fazer isso ter pé e ter cabeça também, né? Da gente conseguir fazer a experiência do cliente na loja ser uma boa experiência. E isso vai demandar uma expertise das equipes, tanto de equipes de produto, das equipes de visual merchandising das lojas, para poder fazer essa loja estar linda. Então, assim, quem não tem experiência de visual merchandising na loja, e vamos dizer que visual merchandising não é só vitrine, né, gente? Visual merchandising é toda a experiência que a gente dá, que a gente faz para o cliente dentro do ponto de venda, né, para poder fazer essa coleção ser atrativa, ser bonita. Claro que acho que todo mundo vai acabar optando por coleções não tão arriscadas, né? Ninguém vai partir para um modo total tendência agora, mas é importante sim a gente manter o foco e que o cliente tem que chegar na loja dele e encontrar a marca que ele sempre se identificou, e não uma loja completamente diferente. Então, acho que é um ponto bem importante que todo mundo vai ter que vai ter que deixar o medo de novo, né? Acho que vai ter que deixar um pouquinho, ele vai ter que ser assim, um pé no chão sempre, acho que sempre avaliando muitos números, avaliando muitas ferramentas, conversando muito com a outra ponta, né, com a ponta de loja, para entender o que a gente vai fazer de melhor, mas de qualquer forma é necessário fazer esse ajuste do ponto de venda principalmente. Ótimo. Já vou puxar até para uma outra questão, para um outro momento que eu queria entender de vocês, assim, o que vocês sentem em relação a previsões? O que vocês acham que vai acontecer com o mercado de moda, com o consumidor e tal? Mas eu vou pegar esse teu gancho, Rê, e falar muito disso, assim, o que tu coloca para mim é muito importante, porque, assim, é óbvio, essa situação é super desafiadora que nós estamos vivendo e tudo mais, e está cada vez mais evidente que a gente vai, para mim, tá? Minha visão, que a gente vai lidar, que o consumidor, sim, ele vai, a questão do preço, né, vai ser uma questão muito importante, né, porque realmente é um desafio econômico para todo mundo, então isso impacta também no modo como a gente cria, mas a questão da qualidade também, ela vem muito forte, né, então esse consumidor, na minha visão, ele vai realmente ter um super cuidado ao consumir, né? Ele vai querer consumir melhor, né? Com mais qualidade. E o ponto da inovação que tu falou, né? A gente vai ter que perder o medo de inovar, né? A gente vai ter que abrir espaço para o novo. Né? Eu acho que isso é uma excelente oportunidade, porque realmente as coleções não podem ser mais boring, né? A gente precisa ter essa coisa do arriscar e do trabalhar, claro, com muita assertividade, mas trabalhar a questão do design, do sonho, né? da qualidade, do toque, da cor, da estampa. Então, eu, na minha visão particular, eu enxergo muito isso, assim, eu acho que é um momento muito propício para os estilistas, para os designers, para os criadores, realmente, né, produzirem peças que gerem desejo, né? Muitas vezes a gente vê em alguns segmentos, né, da moda, algumas cadeias de moda e tal, que acabam até podando um pouco, né, o pessoal do estilo muito baseado no preço, né? Simplifica essa calça,
tira aquela coisa. Não estou dizendo, claro, né, que a gente vai produzir uma moda super cara, cheia de detalhes, não. Mas eu acho que é um excelente momento para os criadores, para os criativos, porque o design, a moda, o estilo realmente vai ser cada vez mais importante para atrair, para se conectar com esse consumidor, né? Cada coisa tem seu lugar, né, Lorena? Eu acho que isso que é o importante, né? Porque assim, vai ter uma parte da coleção que é a parte da coleção mais básica, tem uma parte da coleção que é aquela parte mais core, onde o bate-caixa, e tem a parte da inovação, né? Que ela já é uma pequena parte. Normalmente é difícil a marca, né, que tem, gigante a minha parte de inovação. Isso já é limitado, a gente só não pode extinguir isso, né? Eu acho que todo mundo vai estar com o pé um pouco mais no chão, mas se você fez a lição de casa, né? Você sabe quem é teu cliente, você estudou, você conhece, você planejou, você sabe o que está funcionando ou não, é o jeito mais certeiro, assim, de fazer, né? Que você tem que ver se você fez a lição de casa ou não. A lição de casa tem que ser feita em algum momento. Tem uma pergunta que é exatamente esse tema que a gente está falando e é para as duas, tá? Para ambas, vocês acreditam que pós-pandemia as empresas irão realmente apostar em qualidade versus quantidade? Qualidade versus quantidade. Eu acho que tem gente que é da super qualidade e tem gente que é da moda mais rápida, né? Então, eu acho que cada um no seu quadrado, né? Então, não adianta... Eu acho que tem muito misticismo também em relação a isso, sabe, Lorena? Porque tá todo mundo apostando por um novo comportamento, o novo normal, o novo... E, logicamente, que uma mudança de valores, está todo mundo repensando a vida, né? Ela gera um novo comportamento de consumo. Acho que a gente tem que estar muito atento para isso. Só que eu acho que vai ter um pouco de tudo. Eu acho que quem era interessado por sustentabilidade vai ficar mais interessado ainda, né? Quem não era ainda tão interessado por isso, talvez comece a ter um olhar para isso, mas não é que, de repente, agora tudo mudou, nós vamos comprar de formas diferentes. Não, eu acho que é uma semente que está sendo plantada. Mas eu acho que é muito importante também as marcas olharem para o que é o seu DNA. Né? Não, agora mudei, vou fazer de outra maneira porque o mundo mudou. Eu acho que você precisa ser fiel também ao que você é. Até porque tudo não terás, né, Lorena? Eu acho que isso é uma coisa que é importante dizer. Se você tem que, quando a gente fala de cultura, eu acho que ela fala de opções. Porque não dá para você ser tudo. Né? Você precisa entender, quem tem uma super extra maravilhosa qualidade, tecidos de ponta, costura, não consegue ter um preço de fast fashion. Né? Fast fashion tem uma limitação ali, né? Não adianta, tem coisas muito boas, tem outras coisas que não são tanto, mas eu acho que as marcas precisam se ater, precisam fazer escolhas. O que é mais importante para você? E a partir desse entendimento de como a sua marca é reconhecida, ali é que você sabe do que você não pode abrir mão. Tem gente que não pode abrir mão do preço, porque se subir, não vende, entendeu? Porque tem ali o seu target que o cliente está acostumado. Tem gente que não pode abrir mão de jeito nenhum da qualidade. Então, nesse momento de pandemia, eu vou baixar minha qualidade? Não vou. Então, não tem receita de bolo para isso, né? Agora, sim, eu acho que o consumidor vai estar mais atento. Eu acho que quem estava desperto... agora vai assumir esse lado, e quem não estava, as janelas estão se abrindo. O próprio consumidor vai cobrar muito as marcas agora, né? E a gente tem que cobrar as marcas para fazer o trabalho da maneira como tem que ser feito, né? São as grandes corporações que viram esse jogo, né? Então, a gente tem que cobrar que as marcas realmente trabalhem na cartilha, né? Como tem que ser. Legal. E tu, Lídia, o que tu acha nesse sentido? Eu vou responder da seguinte maneira. Tá rolando no Facebook essa semana, tipo um meme, que é o gráfico da pandemia. Vocês devem ter visto, né? E o que tá lá em último lugar, que era assim, daí caiu? O sutiã, né? O sutiã, tipo, a gente não usa mais. Qual é o gráfico que estava aqui e subiu? O vinho, o álcool, né? Então, esse gráfico da pandemia é muito engraçado, porque ele é muito... Isso é uma maneira de se comunicar digitalmente muito esperta, sabe? Porque ele coloca, tipo, o álcool gel, várias coisas, a camisa de trabalho, enfim, equipamento de ginástica, quanto você foi usando e não usando isso durante esse período. A Regiane falou em algum momento ali sobre as pessoas vão continuar amando suas marcas do coração.
Eu, assim, nesse aspecto, não sei direito. Eu acho que as pessoas... Eu mesma até me perguntei esses dias, nossa, quais são as marcas do coração? E elas continuam, né, me seduzindo. Elas continuam me seduzindo justamente pelo que tu falou, Lorena, pelo seu design, pela sua identidade, pelo seu DNA, né? Então, tem marcas que eu amo porque tem todo um lifestyle por trás, enfim. Mas, hoje, depois de tudo isso que a gente está passando, que não é nem um pouca coisa, primeiro, as pessoas tiveram, eu vou falar em termos de Brasil, tá? As pessoas tiveram um baque muito grande e elas ainda nem tiveram o baque real em muitos lugares. Então, o Brasil a gente tem que dividir em dois setores: capitais, metrópoles grandes e interior. Isso é uma divisão que eu insisto há anos, que eu estudo há anos, que eu procuro ouvir pessoas do interior. Os comportamentos são totalmente diferentes. Então, muitas vezes a gente pensa assim, o consumo de fast fashion morreu, de moda morreu. Imagina, quem é que vai estar pensando em consumir moda no meio, né, do fim do mundo? Aí você olha no interior, assim, as suas amigas todas olhando a live da Marília Mendonça, a live da, sei lá, do Skank, não importa. E todas produzidas com a roupa que elas compraram e fazendo suas, né? Aí todo mundo está fazendo suas videochamadas, enfim. Mas por quê? Porque no interior você tem mesmo, no dia a dia, no cotidiano, essa necessidade de sociabilidade maior, né? Então você vai para a praia junto, você toma chimarrão junto, você joga futebol junto, com uma frequência muito maior que as grandes capitais. E isso, essas pessoas sentiram muito mais forte, elas estão sentindo falta dessa conexão. E eu acho que, nesse sentido, comprar, às vezes, a roupa, ou usar a roupa, o consumo é diferente do uso, não está tão mais atrelado à qualidade como a gente pensava, ou quantidade. Nas grandes metrópoles, o que seria a qualidade hoje? Num lugar como Rio e São Paulo, sabe? Se você tem consciência, você sabe que qualidade não é mais se a roupa vai durar 6 meses, é o quanto ela é próxima de um material hospitalar que te protege, sabe? Então, isso agora é referência de qualidade. Mudam as referências de qualidade. Ah, mas a gente tem que pensar que vai vender quantidade e tal. Olha, desculpa, mas é o novo normal, sabe? Então, assim, realmente volta para o começo de tudo, porque ninguém aprendeu nada. Tem que vender, mas tem lições no meio disso que vão ter que ser encaradas, sabe? Então, entender um pouco que as pessoas nesse momento estão precisando, e não só o que elas querem, né, projetam, eu acho que é a principal missão, assim. Eu acho que a qualidade ganha, mas no sentido muito mais de proteção. Mas é por isso que já falando das marcas fazerem a sua lição de casa, né? Porque você vai voltar para você vai fazer você vai voltar para a tua marca querida se você tem conexão com ela, né? Se ela está fazendo a lição de casa dela, se ela já estava na berlinda, a chance dela cair do pedestal ali é gigante, né? O consumidor está muito mais atento, ele está tendo novos olhares. Eu acho que as lentes mudaram, né? Eu acho que a gente enxerga a vida e tem um óculos que a gente coloca ali e fala, opa, peraí, calma, essa é a minha lente agora, né? Então, são cenários acho que a lição de casa... e a lição de casa tem que ser bem feita. É muito legal isso que tu fala, Regiane, da lição de casa, né? O que tu acha? Quais são as lições mais importantes e relevantes para a gente não deixar de fazer? A gente precisa muito fazer. O que tu indicaria, assim, para a moda, para o mercado como um todo? Poxa vida, que pergunta difícil, que são tantas coisas, né? Eu acho que a primeira é você... Eu sou pessoa de produto, né, Lorena? Então, assim, eu sempre puxo a sardinha para a minha veia, né? Então, eu acho que... para minha fogueira. Então, para mim, você precisa conhecer, tá atento ao que o cliente realmente o que esse cliente está querendo nos dizer. Então, você ter esse produto que seja adequado, né, para essa cadeia. Eu acho que essa questão da conexão que a gente está fazendo hoje com as áreas, como eu falei para você, isso também é super importante. E eu acho que tem uma questão que está emergindo, ela já vinha sendo muito forte, mas acho que daqui para frente vai ter mais peso ainda, que é a questão da responsabilidade social, responsabilidade ambiental, né? Como a Lígia falou mesmo agora, vira e mexe aparece esse comentáriozinho, né? Queimemos as marcas de fast fashion. E eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que o caminho é fazer essas grandes, não só de fast fashion, mas as grandes marcas serem responsáveis.
A gente tem que responsabilizá-los, eles têm que ter uma cadeia que seja socialmente responsável, uma cadeia que seja ambientalmente responsável, eles têm que começar a abrir mão de algumas coisas, e você comprar algodão orgânico é mais caro. É mais caro, não é agora tá vindo cada vez, né? Agora os preços, a tendência é a gente ir equacionando isso, né? Mas assim, tem horas que tem que abrir mão de margem para você poder ter um produto socialmente responsável. Você tem que pagar mais para as suas costureiras, significa você ter uma margem menor para você estar enquadrado. Então, eu acho essa questão da responsabilização de toda a cadeia é o que tem que estar no target de todo mundo hoje. Ninguém mais consegue fugir disso. Eu acho que é vitrine hoje, né? Assim, todo mundo tem teto de vidro, então precisam cuidar, realmente tomar muitas ações para que isso funcione na prática. A questão social ligada à sustentabilidade, ela é muito importante, né? A gente na Vicunha mesmo, a gente está fazendo todo um programa assim de falar com todos os elos da cadeia, né? Assim também, porque além da gente produzir conhecimento e crescendo todo mundo junto, também a gente acaba puxando também, né? Enquanto indústria, né? Essa coisa, né? Da conscientização da água, da coisa do ter a responsabilidade, né, de como fazer as coisas, né, isso é muito importante, muito E é uma evolução, né, Lorena? É uma evolução. Eu lembro que quando eu comecei a minha carreira, 25 anos atrás, quando eu ia visitar um fornecedor, eu não ia lá olhar se ele tinha, onde é que estava a fábrica dele, como é que se ele pagava. Não, há 25 anos atrás, eu não fazia isso como compradora, não fazia. E conforme a gente foi avançando nesse pensamento, hoje, uma empresa responsável não abre um cliente sem mandar não abre um fornecedor sem ter uma auditoria, uma empresa de jeans, se ela não está despejando os dejetos dela nos rios, se tem tratamento, se os impostos funcionam sendo pagos. Hoje é impensável você viver no mundo que vivia 25 anos atrás. A gente está vindo numa evolução. Eu estou nesse mercado há exatamente 27 anos. E a evolução de quando eu comecei para hoje é absurda, assim, não tem comparação. Tem muito para melhorar ainda, tá? Eu acho que está longe do que a gente realmente, de onde a gente tem que chegar. Mas a evolução está sendo constante. As marcas estão se conscientizando, né? Se não é pelo amor, é pela dor. Porque o cliente não vai deixar passar, né? É pela dor e a dor financeira. Né? Então, ótima frase. O que tu acha, Lígia? Assim, quais são o dever de casa que as empresas precisam fazer? Acho que essa frase que a Regiane falou é incrível, que é isso aí mesmo que a gente está vendo, exatamente. Se não é pelo amor, é pela dor. É o que está acontecendo, sabe? Então, assim, primeiro, é uma mudança dos deveres de casa, que eu digo sempre primeiro, observem, né? Acho que o grande papel como a antropologia não é uma ciência viajante, ela não é uma ciência que não é prática, muito pelo contrário, a gente trabalha o tempo inteiro junto com as pessoas que estão ali, a gente bota a mão na massa. E o dever de casa que eu posso dizer para empresas, sejam elas do setor têxtil, de moda, ou, enfim, startups, observem muito. Cada dia desse cenário que está acontecendo são microcenários, tá? Então, todo dia muda alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, em relação a isso que a Regiane estava contando, a questão do repulgo, do excesso de que tu também falou, você cuidar do excesso de água, do desperdício, tudo isso vinha muito bem. Eu mesma, como uma estudiosa muito de Escandinávia, que é um lugar do mundo que se preocupa muito com tecnologia verde, economia verde, futuro verde e de verdade, eu vinha sempre muito atenta a isso. Agora você vê que depois de todas décadas de preparação do mundo para conseguir que as pessoas deixassem um pouco de comprar fast fashion, que é considerado uma cadeia nociva, porque dura pouco, porque vem de Bangladesh, porque um monte de questões, e as pessoas começavam a migrar para o quê? Para a roupa de brechó, que era a roupa que já estava aí no mundo, que você não precisava produzir mais, consuma o que já tem, os 3 R's, reutilize, recicle, reuse. E aí o que acontece? Vem a pandemia e as pessoas, quando elas vão ao supermercado, a primeira coisa que elas fazem é tirar a sua própria roupa e colocar correndo para lavar com medo de contágio. Como que a gente consegue ver o consumo de brechó daqui para frente? Entende? Então, assim, quando o ambiente vem e influencia em tudo que estava acontecendo, não tem mais tendência, acabou a tendência. Então, esse consumo, e eu amo um brechó,
é algo que, infelizmente, vai ser muito penalizado agora. As pessoas vão tender a não comprar coisas usadas, não só roupas, mas, né, elas vão ter esse medo do que foi de outra pessoa. E, curiosamente, isso dá uma segunda chance para a cadeia do novo, que é a cadeia das grandes magazines. E assim o mundo ele é muito louco. Só que, se vocês estão tendo uma segunda chance, marcas grandes, aproveitem e lembrem por que vocês quase rodaram lá atrás, sabe? Trabalho escravo, preço alto em roupa que não vale a pena, sabe? Toda uma questão assim de realmente não ser inclusiva, plus size tá aí, pessoas sendo discriminadas dentro de loja. E tudo isso precisa novamente ser revisto. Essas são as lições de casa. Tem gente dizendo que droga isso. Uma pandemia lá fora, a gente tendo que concorrer aqui com discussão sobre o George Floyd, sobre não sei o quê. É isso mesmo, sabe? Mas se não for pela dor, se não for pelo amor, vai ser pela dor. E tá tudo acontecendo ao mesmo tempo para a gente parar e pensar que, no fim das contas, o que eu digo é, quando a gente estudava, quando você vê um filme no Netflix, o filme pode ser assim, ó, maravilhoso, ele pode ser uma história maravilhosa, mas se não tem um grande perrengue, um grande drama no meio, não tem aquele fim assim que você pensa que incrível. Bem ou mal, todo mundo aqui vai ter para contar depois que passou pela pior crise desde os seus bisavós nessa história. Então, já que a gente tem que encarar, não vamos ter medo mesmo, vamos encarar as coisas com mais responsabilidade, né? Com menos discriminação e com menos falsidade, né? Mais ética também. Acho que é isso. Bacana. Muito legal. Meninas, então, puxando agora um pouquinho só para finalizar a questão do jeanswear, puxando um pouco, né, o gancho da Bicuin e tudo mais, como é que vocês enxergam de tendências para o futuro do jeanswear? O que vocês sentem nesse sentido? A gente sabe que o conforto é uma questão, né? A gente falou de várias coisas aqui, né? Conforto, qualidade, né? Como é que vocês enxergam esse produto daqui para frente? Nossa, o jeans é tão democrático, Lorena. Olha, eu até falei disso recentemente, né? O jeans, ele acho que ele é o material mais democrático que a gente tem hoje na cadeia toda. Você consegue trabalhar de tudo com ele, né? Ele é acessível, né? Acho que a gente consegue fazer ótimos produtos com jeans. E assim, ele é universal, né? Tem uma coisa que agora que eu te digo assim, de verdade, eu tô louca para sair daqui. Uma coisa que eu preciso comprar é uma calça jeans, cara. Porque eu falei, não, eu preciso de uma calça super confortável, preciso. Ai, não quero mais saber das minhas calças antigas. Porque assim, o jeans ele tá no nosso DNA, né? Ele tá no DNA do brasileiro e do mundo inteiro. Então, eu acho que seguramente vai ser uma das estrelas de todas as coleções, porque eu acho que é uma questão, além dele ser acessível, ele é unanimidade, né? É difícil, né? São poucas as pessoas, você fala, quem é que não veste um jeans? Né? E tão versátil como ele é. Então, eu acho que vai ter um espaço enorme. Acho que seguiremos amando. Amando, sempre. Ele vai se reinventando, né? E vai se reinventando. Bom, eu, ao contrário da Jane, não sou a pessoa de produto. Mas também amo jeans e concordo nesse ponto que, bem ou mal, a gente tem que encarar, não é um desânimo isso, nada, é um período que eu acho que vai ser curto, mas a gente tem que encarar que, nesse momento, as pessoas, eu converso com as pessoas, então eu sei as respostas delas. Elas, por vários motivos emocionais ou não têm muita vontade de comprar. E jeans é uma peça, quando a gente pensa, por exemplo, numa calça jeans, que ela consegue ser muito coringa, porque tu consegue, tipo, não precisa tu pensar porque às vezes não é nem a questão que tu não tá com dinheiro, tem que ter a loja, não tá emocional. E o jeans, tu vai lá e é o jeans, sabe? Tu vai ter, bom, alguma coisa eu tenho que usar, né? Mesmo em casa. E é jeans. E outra coisa que me chamou a atenção ontem foi olhando um filtrinho do Snapchat. É um filtro que está muito linkado, olha que louco isso, gente, mas está linkado com os movimentos e protestos que estão acontecendo no mundo e as figuras todas usam jeans. Por quê? Porque o jeans ele é muito retrato, desde da Leves lá, dos mineiros, até... Né, ele é muito retrato do rock e tal, de protesto. Então, o jeans, ele tem, assim, além de tudo, um ladinho dele que a gente fala, cara, além de tudo, tá inteligente, sabe? É transgressor, né? Ele é muito disso, né? Ele manifesta, né? Ele é manifesto, ele é o tecido manifesto. Ele é manifesto. Legal, gurias. Nossa, muito bacana tudo que a gente conversou. Muito obrigada por terem dividido conosco esse momento.
Vocês foram ótimas. Obrigada em nome de toda a Vicunha, de todo mundo que nos assiste. E é isso. Eu queria que vocês deixassem alguma mensagem final e já vamos nos encaminhando para o final. Bom, eu queria agradecer, muito obrigada, fiquei muito feliz, fiquei nervosa antes. Eu admiro muito o trabalho de vocês na Vicunha e espero que vocês continuem sempre com essa aposta em pesquisa, em um universo que desmistifica que tendência é uma coisa burra ou fútil. Eu acompanho o trabalho da Vicunha e sei o quanto vocês valorizam isso e aposto que isso é o futuro muito mesmo. Então, parabéns e mais uma vez obrigada. Obrigada. Obrigada pelo convite, Lorena. Uma delícia discutir aqui com você, com a Lígia, super bom. Bom, Vicunha é parceiro da vida, né? Muitos anos. É um prazer enorme estar aqui. A gente se sente um pouquinho do time também, né? E isso é muito gostoso. Então, sucesso para vocês. Tenho certeza que se tem algo que a gente vai apostar agora para o futuro, uma dessas outras coleções, com o medo que a gente tá, vai ser jeans. Então, sucesso para vocês aí também agora, para frente. Obrigada, meninas. Sucesso para todos nós. É isso, gente. Obrigada a todos por terem nos assistido. Um beijo.